Olá, amada igreja, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos novamente aqui, voltando para as nossas reuniões de oração ainda online, e já deixa marcado aí na sua agenda, o dia 5 de abril nós iremos voltar com as nossas reuniões presenciais e nós vamos iniciar buscando fazer nos lares, e a primeira reunião será na casa do pastor. Aí a gente vai estar passando aí as coordenadas certinho, como chegar lá, mas aí nós já vamos deixar agendado para abril nós voltarmos com as nossas reuniões presenciais de oração. Ainda temos aí o mês de março, mais algumas semanas, e oramos, para que diminua, os casos referentes à pandemia, para que nós consigamos mesmo em abril voltar a fazer as reuniões presenciais, e nós vamos iniciar fazendo nos lares e primeiramente na casa pastoral. E quando a gente não conseguir estar indo na casa de alguém, de algum irmão, de alguma irmã da igreja, nós faremos na igreja mesmo, mas aí nós vamos com o tempo agendando, marcando essas reuniões. Se você tem a vontade também de receber essas reuniões, já vai passando aqui para o pastor, para a gente já ir criando uma agenda para as nossas reuniões de oração. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, e é nisso que eu quero trazer uma breve reflexão para nós hoje. Na nossa reunião nós tivemos com o conselho da igreja, eu trouxe esse versículo e eu quero trazer para a igreja, porque é a busca que a igreja precisa ter, Nós como igreja, nós devemos crescer, não somente para fazer um grande número de pessoas dentro da igreja, mas crescer para que o Evangelho de Cristo cresça, seja proclamado, seja pregado, para que o nome de Jesus seja exaltado através disso. E lá em Atos 9, no versículo 31, diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Meus irmãos, é muito importante nós vermos isso e analisarmos isso e fixarmos a nossa mente. Aqui a igreja já estava tendo uma paz, a igreja já estava cumprindo a sua missão, pregando para as pessoas ao redor da igreja. E Jesus, ele deixou essa ordem antes dele subir aos céus novamente, quando ele estava com os discípulos, e a gente vê isso também lá em Atos 1:8, que ele pede para que os seus discípulos, os seus seguidores, sejam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui a gente vê que na sua região, ali na Judéia, na Galiléia e Samaria, os seus discípulos já estavam pregando e buscando levar o Evangelho às pessoas. E um segundo ponto que a gente destaca, além de eles já estarem pregando o Evangelho, eles estavam buscando a edificação e o temor no Senhor. Eles se edificavam e tinham temor pelo Senhor. Por isso que eles obedeciam às leis, obedeciam aquilo que Deus trazia para eles através das Escrituras, através dos profetas, através dos ensinamentos dos apóstolos. Eles buscavam se edificar e temiam ao Senhor. E eles se confortavam através do Espírito Santo. E nós vemos que eles buscavam fortalecimento através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqui eu quero deixar para nós o desafio de pregarmos o Evangelho aqui na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família, aos nossos vizinhos.
com a nossa boca, com as nossas ações, a sermos testemunhas de Jesus no nosso meio, buscando nos edificar, buscando conhecimento através da palavra de Deus. E nós vamos buscar esse conhecimento como? Lendo, meditando, assim como diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, diz o Salmo 1. E por isso que nós temos que buscar edificar, meditarmos na lei do Senhor de dia e noite, e caminharmos com temor no Senhor. Sabemos que temos que obedecê-lo, viver de acordo com os seus preceitos, viver uma vida íntegra, reta, justa, onde nós vivemos já num mundo onde os valores já estão trocados, tudo é meio relativo, e nós como cristãos não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que viver uma vida de obediência a Deus e buscar o conforto através do Espírito Santo. Buscar nos fortalecer através do Espírito Santo de Deus. É isso que nós como igreja, como povo de Deus, devemos buscar. E que isso seja verdade em nossas vidas, pois só assim nós vamos crescer como igreja, como povo de Deus, buscando esses desafios, pregar o Evangelho ao nosso redor, nos edificar e temermos a Deus e buscar o conforto e o fortalecimento através do Santo Espírito dele. Que isso possa ser realidade na nossa vida, na vida da nossa igreja. E que possamos orar por isso. Orar para que Deus renove as nossas esperanças como igreja, renove o nosso ânimo como igreja, para que a igreja de Duartina, como eu sempre tenho batido na tecla, seja exemplo de fé nessa cidade, seja referência de comunhão, e é isso que nós vamos buscar como igreja. Eu te convido a buscar isso comigo. Você amigo, você membro, você irmão, irmã da nossa igreja, que juntos possamos buscar o amor e o temor de Deus e nos esforçarmos e buscarmos esse fortalecimento através do Santo Espírito de Deus. Amém? E antes de orarmos, vamos nos relembrar de alguns pedidos. Se você tem algum pedido de oração, passe no nosso grupo que a gente coloca para que continuemos a orar pelas pessoas, orarmos uns pelos outros. Lembrando pelo enteado do nosso presbítero Aldair, o Juliano, pela vida dele, pela recuperação dele, da vida dele, para que ele possa ter um encontro com Cristo. Oramos pela saúde mental, psicológica da minha prima Fernanda, da irmã da nossa irmã Jocilene, a Silvia, isso, a Silvia, que lutam, com alguns problemas psicológicos, de ansiedade, que o Senhor esteja reabilitando a vida delas. Pela saúde da Luzia, irmã da nossa querida Josi, que está em recuperação, está difícil a situação dela. Pelo filhinho do reverendo Gianfrancesco Antônio, que nasceu com alguns probleminhas no coração e está passando por vários processos. Que Deus esteja fortalecendo o reverendo Jean e sua esposa e restaurando aí a saúde do Antônio, para que ele cresça e seja um exemplo vivo da misericórdia e dos milagres de Deus na vida daquela família. Pela saúde do reverendo Coinê, que está aí também se recuperando da cirurgia que ele fez, e continuemos a orar pela vida dele, pela família dele. E a Rafaela, a neta da nossa irmã Berenice, que teve um probleminha na perna, estejamos orando por ela também. E se você tem mais algum pedido, que você traga esse nome para que nós possamos orar.
pela saúde, pela recuperação. E continue a orar pela nossa congregação de Pirajuí, pela vida dos membros lá, pela vida do nosso missionário Manuel, de toda a igreja, para que Deus esteja restabelecendo, reavivando aquela igreja, a cidade de Pirajuí, através da nossa congregação, e também pela nossa igreja, pelos membros de nossa igreja, para que Deus possa estar tocando os corações daqueles que ainda não retornaram, e pela vida da nossa igreja espiritual, para que nós possamos buscar essa comunhão e que nós possamos nos fortalecer uns aos outros, para glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu convido você a orar comigo neste momento por esses pedidos e pela vida da nossa igreja. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem derramado a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder sobre as nossas vidas. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue a nos fortalecer como igreja. Nos ajude, Senhor, a pregarmos o Teu Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude a não perdermos a oportunidade de falarmos do Teu amor, Senhor, de falarmos de Ti, do Teu Filho Jesus. Nos ajude a nos edificar, nos ajude a buscarmos a ter temor de Ti, ó Pai, cada vez mais. Nos ajude a sermos obedientes, a sermos testemunhas fiéis do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Senhor, e nos ajude também a nos fortalecer. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, habite em nossos corações, nos fortalecendo, nos confortando, nos consolando, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Pois sabemos que só assim a Tua igreja será revitalizada, só assim a Sua igreja será reavivada, para a glória, a honra e louvor do Teu santo e bendito nome, Pai. Nos ajude como igreja, nos ajude como servos Teus. E colocamos esses pedidos que foram ditos no início aqui no nosso vídeo, pela saúde dos nossos irmãos, pelas reabilitações, pelos pedidos de recuperação. Oh Deus, derrame a Tua graça na vida daqueles que estão enfermos, que o Senhor também nos proteja nesse momento ainda de pandemia, que o Senhor esteja derramando a Tua cura para que possamos passar por esse momento tão difícil. E também colocamos mais uma vez a vida do povo da Ucrânia referente a este momento de guerra que eles estão vivendo, daquele povo que está sofrendo, Senhor, as investidas de uma guerra triste, vidas se perdendo. Oh Deus, tenha piedade daquele povo, Pai, tenha piedade daquele povo que está sofrendo, Pai. E o Senhor mais uma vez esteja derramando a Tua graça sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da nossa congregação, que o Senhor esteja iluminando nossos caminhos e nos fortalecendo mediante o Teu Santo Espírito. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, igreja. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. E, se Deus quiser, até domingo na nossa escola dominical. Lembre-se que nós estamos estudando os fundamentos do cristianismo. E neste domingo nós vamos falar sobre a Trindade. Venha com a gente aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E também no culto à noite. E que Deus esteja abençoando a sua vida. Um grande abraço e até mais. Que a graça de Deus continue sendo derramada sobre você, sobre a sua família, hoje para todos sempre. Amém? Tchau, tchau. Fique com Deus.